Pois é, decisão do ministro do Supremo, prisão domiciliar decretada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, na casa onde ele mora em Brasília, só que além da prisão domiciliar, ele segue utilizando a tornozeleira eletrônica, proibido de receber visitas, salvo por familiares próximos, além dos advogados, e também o ministro determinou o recolhimento de todos os telefones celulares disponíveis no local. Essa determinação entra para aquela lista de ações tomadas pela Justiça, no caso, pelo ministro em especial, Beraldo, que poderemos, ou pelo menos os juristas, podem considerar como exageros? Pois é, Caneta, eu confesso que eu até fiquei com um certo otimismo quando recebi a notícia de que o senador Marcos Duval havia recebido uma ordem de colocar tornozeleira eletrônica. Eu supus que ele seria preso ao chegar no Brasil, depois de ter viajado sem autorização da Justiça, e quando soube que a decisão foi pela tornozeleira, achei que, de alguma forma, esse clima meio azedo com a lei Magnitsky, que isso teria colocado assim, um pouco de cautela nas decisões do ministro, mas eu me enganei redondamente. Quer dizer, diante de tudo que está acontecendo, diante dessa situação em que se encontra o Brasil, é inegável que o ministro tem repulsa de uma parte expressiva da população brasileira, justamente porque a atuação, não só dele, mas de diversos ministros na corte, tem se pautado pela opinião pública, por opiniões pessoais, por crenças pessoais, questões ideológicas. Eles se esqueceram por completo do texto constitucional. O Dávila já nos trouxe aqui de forma clara e inequívoca que este tipo de ação não encontra respaldo na lei constitucional. Entretanto, as decisões são tomadas de forma monocrática, porque hoje os ministros, ou talvez o ministro Alexandre, se sinta com poder tal que ele pode encarcerar, mesmo que em casa, mas está encarcerado, está preso, está cumprindo pena de forma antecipada, um ex-presidente da República. O Lula, que foi processado, foi investigado e processado e julgado na Lava Jato, que foi pego com corrupção, desvio de dinheiro público, quer dizer, uma coisa assim, a treva no que se refere à administração pública. Ele foi julgado na primeira instância, depois foi lá para o Tribunal Federal em Porto Alegre, depois foi para Brasília. Ele só foi preso com a confirmação e reconfirmação da sentença. Agora não, acabou isso tudo. Cada um faz o que bem entende, na hora que bem entende, pelo motivo que bem entende. Então, Caniato, cadê a justiça? O que é justiça no Brasil hoje? Quer dizer, há mais justiça para mim, que sou uma pessoa comum, que claramente discordo das coisas que estão acontecendo, ou há mais justiça para aquele amigo que está ali, juntinho, apoiando, almoçando no domingo, lá na casa, todo mundo bebendo um bom vinho? Aquele ali tem mais justiça para ele ou tem mais justiça para mim? Ou para as pessoas comuns que não estão assistindo? Esse é o senso que existe no Brasil. Quer dizer, justiça no Brasil torna-se algo completamente relativo. E não há país viável, não há país que consiga ter futuro quando a justiça é manca e falha, como tem se revelado a justiça brasileira. Pois é, nossa produção trazendo as informações, várias manifestações de políticos, daqui a pouco a gente lê mais algumas mensagens. Agora, é preciso olhar também, Kriegner, para essa questão que foi levantada pelo Beraldo sobre a decisão que foi tomada pelo governo norte-americano, a maneira como muitos esperavam que as demandas internas seriam tocadas, talvez uma reflexão feita por alguns integrantes do Judiciário, talvez pelo ministro Moraes, mas também
as coisas que aconteceriam daquela divulgação para frente, todas seriam conectadas à decisão dos Estados Unidos, né? Depender da medida tomada pelo ministro, diriam, bom, ele fez isso por conta daquela medida, né? E é normal que agora as pessoas façam essa conexão. Inclusive, eu li aqui uma mensagem de uma pessoa falando em revanchismo. É preciso ter muita cautela, muito cuidado. Em tese, isso não deveria ter nenhum tipo de relação, mas é óbvio que essa dúvida paira na cabeça das pessoas, né? Com certeza, é uma dúvida extremamente legítima, né, Caniato? Agora, como é que se protege? Se o interesse é, de fato, se proteger dessa dúvida ou mesmo dessa alegação? Tendo um fundamento jurídico claro, sólido para cada uma das decisões a partir de agora. Então, eu acho que, eu não lembro se foi o Beraldo ou se foi o Dávila que falavam sobre a ausência desse espírito público, né, dessa nobreza que nós vemos hoje no Brasil em nossas lideranças. Nesse caso, cabe àquele que carrega esse espírito público e entende o peso das suas decisões e também daquilo que representa, que não é o seu próprio CPF, o seu próprio legado ou biografia, mas é algo muito maior, né, o peso todo de uma instituição que precisa ser considerado. Se fosse esse o objetivo, então as decisões elas seriam mega respaldadas aí no ordenamento jurídico, seriam decisões claras, transparentes e muito bem fundamentadas, o que não estão sendo. Então, não só a dúvida é legítima, como a resposta também é muito imediata e clara. É óbvio que é um revanchismo, é óbvio que é uma perseguição política, porque embora você encontre uma justificativa jurídica, é a mesma justificativa jurídica e as entrelinhas que alguns usam para justificar, por exemplo, ditadura militar, que alguns usam para justificar até outros momentos muito questionáveis da nossa história. Estava escrito no papel e ali você encontra um subterfúgio. Agora, não é porque isso você consegue explicar dessa maneira que está certo. Né? Por isso que o espírito da lei era justamente aquele, né? Então, nós temos que entender isso, que não só a dúvida é legítima, como a resposta também é clara e objetiva e imediata. Essas decisões, como nós estamos falando aqui, que não fazem sentido. Por que colocar alguém em prisão domiciliar se já tem tornozeleira? Por que impedir alguém, punir alguém por ter seu conteúdo veiculado por terceiros? Enfim, tantos porquês que não fazem sentido e não fecham a conta, a não ser que você adicione o elemento político e a questão da perseguição política. Sem esse elemento, essas decisões são inimagináveis. Não aconteceram antes na história do Brasil, não acontecerão de novo, se não for de novo por um revanchismo político. Pois é, tem a informação, inclusive, confirmada pela nossa reportagem em Brasília sobre a operação da Polícia Federal, que foi até a casa de Jair Bolsonaro para recolher, para apreender os telefones celulares. Informação confirmada pelo Bruno Pinheiro, dizendo que os agentes foram até a residência do ex-presidente, fizeram buscas, mas não nos cômodos das casas, não fizeram aquele pente fino, aquela bagunça, gavetas abertas, tudo jogado no chão. Não teve bagunça, eles só buscaram os celulares e entregaram o documento, né? A decisão, o despacho do ministro Moraes. Então, essa busca e apreensão já aconteceu, inclusive, na casa de Jair Bolsonaro. Agora, Dávila, algumas pessoas falam que, tem acompanhado aqui, Jair Bolsonaro teria assumido o risco. Quando ele toma a decisão de fazer uma ligação de vídeo, uma ligação de vídeo para Nicolas Ferreira durante a manifestação de ontem, ele assume o risco de uma interpretação que acabou culminando justamente com essa decisão do ministro Moraes, e também há leituras que indicam que ele também se arriscou quando produziu ou autorizou alguém produzir aquele vídeo em que ele acompanha o evento na Paulista e no Rio de Janeiro, sentado na sala da sua casa, com a tornozeleira eletrônica. Enfim, e aí tem só uma mensagem que eu quero compartilhar, uma frase que está nesse despacho do ministro Moraes, dizendo que a justiça é cega, mas não é tola, e que não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. Jair Bolsonaro assumiu o risco quando fez essas postagens, ou quando autorizou que fizessem um vídeo dele e participou daquela ligação de vídeo com Nicolas Ferreira, Dávila? Caniato,
Quando a lei é totalmente aberta e qualquer ato pode ser interpretado como uma violação da decisão do juiz, é óbvio que assumiu o risco. Ele sabia disso. Não só sabia disso, mas o ponto é, se não fosse esse ato, poderia ter sido qualquer outro ato, os filhos postando outra coisa de terceiros, porque a medida cautelar imputa a responsabilidade de terceiros. Então, ele fez isso, mas se tivesse publicado outro vídeo que o juiz achasse que aquilo foi recado mandado do ex-presidente, interpretasse de maneira subjetiva, isso também aconteceria. Agora, é óbvio que ele não deveria ter corrido esse risco, ele correu um risco desnecessário. Mas o fato é que ninguém tem controle sobre a ação de terceiros. E aí, de novo, Canhato, voltamos. O que é a Constituição numa democracia? A Constituição na democracia é uma carta justamente para limitar o poder do Estado e permitir que as pessoas gozem do maior grau de liberdade possível. Este é o objetivo de toda a Constituição democrática. É defender ali a fronteira até onde o Estado pode ir. Só que no Brasil é o oposto. Começou a ter uma interpretação da Constituição que é o contrário. O Estado pode tudo e o cidadão pode aquela migalhinha um pouquinho que o Estado deixa. Isso não existe em Constituição democrática. É o oposto o espírito da lei e da Constituição numa democracia. Por isso que a Constituição ela abre com as cláusulas pétreas. É para mostrar justamente a inviolabilidade das liberdades individuais. É por isso que a Constituição americana começa com o Bill of Rights. É tudo claro para dizer qual é o limite do poder do Estado, do governo. Porque é isso que é uma democracia, é onde há o maior grau de liberdade possível ao cidadão. E não onde há o menor grau de acordo com a vontade do Estado e do governante. Isso não é democracia, ponto. Então, assim, estão desvirtuando o papel da Constituição, do Estado, estão violando os limites determinados pela Constituição e pela lei, com essas interpretações subjetivas do direito indo muito além daquilo que está escrito de maneira específica. Canhato, não tem dúvida quanto às garantias das liberdades individuais. Não é ali aspiracional na Constituição, é altamente pragmático e restrito e objetivo. Está escrito lá, é proibido qualquer forma de cerceamento da liberdade de expressão. Está lá, a liberdade de expressão é plena, tem que ler a Constituição. Aquilo são comandos específicos justamente para preservar o indivíduo da arbitrariedade do Estado. Mas agora a gente vive um regime que é o oposto. É o Estado arbitrário que deixa todo cidadão com medo e você não sabe o que você está fazendo, você está passando a fronteira do entendimento possível de um ministro. Isso não existe. Existe o que está na lei. O que não está na lei é poesia na cabeça de algumas pessoas, mas não é lei. Isso é outra coisa. Então, o que está acontecendo no Brasil é abuso indiscriminado do uso da lei e dos mecanismos de Estado para cercear liberdade de expressão. Esquece o personagem Bolsonaro ou não Bolsonaro. Isso aconteceu com os manifestantes de 8 de janeiro, isso acontece com as pessoas que inclusive têm medo de se manifestar por causa da justiça. Onde é que tem uma democracia que você tem medo de se manifestar? A democracia diz muito claro, isso aqui é o que a lei diz que pode, isso aqui é o que não pode. E tudo que pode, você pode fazer sem medo. No momento que você está vivendo medo numa sociedade democrática, não tem mais democracia. Você está vivendo sob a égide do subjetivismo e do autoritarismo. É isso que está acontecendo. Isso é a gravidade do que está acontecendo. Então, se nós não conseguirmos despoluirmos esse debate de direita e esquerda, Lula e Bolsonaro, e não olhar para a violação constante dos fatos, nós não teremos coragem para enfrentar os reais problemas que estão, de fato, degenerando a democracia no Brasil. É isso que nós temos de olhar. E parar com essa história de só ficar discutindo as pessoas. Esqueçam as pessoas. Tire o sujeito e foque nas questões.
É isso. Decisão do ministro Alexandre de Moraes decretando a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, e a gente tem trazido aqui as muitas informações que constam nesse despacho do ministro Moraes, inclusive uma dúvida que algumas pessoas chegaram a compartilhar aqui sobre as visitas, né? Porque assim, já que familiares, alguns podem visitar Jair Bolsonaro, fico imaginando em uma festa, né? Em um evento, aniversário de alguém, como ficariam os parentes na impossibilidade de fazer um registro de Jair Bolsonaro. E olha o que diz o despacho do ministro Moraes, vou abrir aspas, tá? Os visitantes autorizados por esta Suprema Corte, nesta decisão, a partir de requerimentos formulados nos autos, ficam expressamente proibidos de utilizar celular, tirar fotos ou gravar mensagens, fecho aspas. Esse é o trecho da decisão que justamente trata da questão que envolve o registro de Jair Bolsonaro pelos parentes. E aí uma outra informação na decisão do ministro Moraes, dizendo que Jair Bolsonaro teria utilizado as redes sociais de aliados, incluindo dos filhos, para divulgar mensagens com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques à Suprema Corte e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no poder judiciário brasileiro. Esta aqui é a mensagem que consta nesse despacho do ministro, Beraldo. Poxa, a gente acompanha o noticiário, né? Todos os dias nós atualizamos, inclusive, as mensagens que são compartilhadas pelas principais lideranças. Vejo aqui muitos questionamentos, inclusive de juristas, em relação a essa parte, que não estaria clara essa mensagem ou explícita. De que mensagem o ministro faz menção, né? Então, como disse o Dávila, fica uma determinação aberta. Ah, tá, mas ele se refere exatamente ao quê? É impressionante, Caniato, porque nós estamos vendo, está sendo esfregado na nossa cara a normalização dos 2 pesos e 2 medidas. Nós tivemos no Brasil, não faz tanto tempo assim, o presidente Lula, na época ex-presidente, foi acusado de estar envolvido num mega escândalo bilionário de corrupção que não apenas desviou dinheiro público, mas financiou campanhas políticas que destruíram a democracia brasileira, porque eleição que é financiada com dinheiro roubado tira do outro candidato, do opositor, aquele que não está com a sua mão suja de dinheiro corrupto, qualquer chance de vitória. E aí o então ex-presidente Lula, naquela oportunidade, foi condenado, teve essa condenação confirmada em 2 instâncias e aí foi preso. Quando ele foi preso, tiveram vários do PT que foram mundo afora denunciar o que estava acontecendo no Brasil, que tinham prendido um homem puro, justo, inocente. Quando Dilma Rousseff foi alvo de um processo de impeachment, conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal à época, recebendo o voto de 513 deputados e 81 senadores. O mesmo PT saiu mundo afora dizendo que Dilma Rousseff tinha sido vítima de golpe, que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal haviam dado um golpe no Brasil. E olha só que interessante que naquela época acusaram Alexandre de Moraes de tudo. Mas hoje não. Hoje Alexandre de Moraes, já que ele está prendendo os opositores, ele é amigo, ele merece aplausos, deve ser festejado. Então essa hipocrisia, essa falta de caráter de quem exerce funções públicas no Brasil vai criando essas situações, Caniato, em que torna-se impossível prever qual vai ser a decisão de um tribunal, apesar das leis que foram escritas para guiar a conduta e as decisões desse tribunal. Não há condição de lermos, sem nos sentirmos trouxas, uma decisão que traz esse tipo de consideração. Quer dizer, onde está essa manifestação? Seja objetivo específico, está se tratando da prisão de um ex-presidente da República. Você não precisa gostar dele, você não precisa simpatizar com ele, você não precisa concordar com o que ele fez ou com o que ele faz.
é um ex-presidente da República. Não se pode simplesmente ficar aí empilhando um monte de argumentos aleatórios para justificar uma decisão monocrática injustificável. Estamos agora, o país, nessa situação, sem saber para onde vai, porque para qualquer lugar que se siga no contexto atual, chegaremos no lugar errado. Pois é, as sucessivas violações das determinações, as medidas cautelares, esse é o argumento usado pelo ministro Moraes. E várias pessoas aqui questionando, bom, se há um processo de esgarçamento das normas constitucionais, Kriegner, muitos questionam por qual razão a justiça, na figura do ministro, não optou pela prisão regular e não pela domiciliar. Você acha que a questão que envolve a situação de saúde de Jair Bolsonaro pode ter influenciado? Há um cálculo também que indica a repercussão negativa junto à opinião pública? Eu acredito, Caniato, que os dois, tanto a questão de saúde quanto o cálculo estratégico. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem mostrado muitas vezes, por meio aí das suas decisões, que ele faz esse cálculo sim, e ele considera o impacto político nas decisões que ele toma. Não que ele seja guiado necessariamente só por isso, né? Ele tem as outras motivações aí particulares dele, mas ele considera esse impacto com certeza e sabe a hora ou até qual medida ele consegue aguentar num primeiro momento. Uma prisão absoluta do presidente Bolsonaro no dia seguinte a esses protestos deixaria claro, não só para o Brasil, mas para o mundo, e convidaria uma reação muito mais contundente. Agora ainda ele pode se mascarar numa pseudo-tecnicidade, que nós sabemos muito bem que não existe. Mas a questão de saúde e idade avançada do presidente Bolsonaro com certeza contam com isso também para não ter uma prisão em presídio, né, em regime aí como seria comum, né, seria regime fechado. Ele agora então fica no regime domiciliar. Mas fica a pergunta também, onde estão os outros magistrados? Onde é que estão os outros ministros? Qual vai ser o posicionamento dos outros ministros da Suprema Corte? Nós sabemos que, diante das sanções impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, a expectativa, tanto por parte dos articuladores, tanto por parte da oposição e por parte de muitas outras vozes de influência no Brasil e nos Estados Unidos, não era de inspirar uma mudança de comportamento no ministro, mas sim de com certeza inspirar algum tipo de posicionamento entre os seus pares. Acho que essa é a opção mais viável aí e mais cabível nesse sentido. Qual vai ser o posicionamento diante de mais uma decisão monocrática e autoritária por parte do ministro? Os outros ministros vão assinar embaixo através do seu silêncio ou vão de fato fazer alguma coisa que possa reverter uma decisão como essa, ou eles vão continuar também permitindo a politização de uma decisão. O que é mais triste é que, da mesma maneira como tem acontecido, Caniato, com a nossa política externa, nós estamos vendo com as nossas leis. Está indo por água abaixo, abre-se um precedente horrível, um precedente que faz o Brasil ser mesmo esse país, essa república de bananas, porque uma pessoa sentada na cadeira consegue suspender todo o restante, né? Daqui a pouco a gente vai fazer uma conexão com Brasília. Temos o sinal? A produção está ajustando. Daqui a pouco a gente vai a Brasília, inclusive. Líder do governo na Câmara dos Deputados, em coletiva de imprensa. Daqui a pouco a gente vai acompanhar os detalhes dessa manifestação. Agora, é preciso olhar também para as acusações feitas pelos Estados Unidos em relação ao ministro da Suprema Corte, Beraldo, e também talvez esse cuidado na determinação, na decretação dessa prisão. Por que domiciliar e não, como disse o Kriegner, em regime fechado, em um presídio, em uma detenção aqui de alguma unidade prisional?